Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva e vou estar apresentando o último trabalho da disciplina de projeto em banco de dados, na qual a gente tinha a liberdade de escolha entre um plano de transformação digital e um plano de dados abertos. Então eu escolhi o plano de dados abertos para estar falando um pouco aqui hoje. Contextualizando um pouco esse cenário, né, a gente tem algumas definições importantes. Então, o que seriam os dados abertos? Os dados abertos eles são aqueles dados que podem ser livremente acessados, compartilhados, editados, né, por qualquer pessoa, de modo que, no máximo, eles estão sujeitos a exigências que visem preservar sua proveniência e abertura. Nesse sentido, a gente tem a política de dados abertos. A política de dados abertos é encabeçada pelo Poder Executivo Federal para o Poder Executivo Federal. Então, ela define ali as regras, né, para a disponibilização de dados abertos governamentais nesse âmbito. Ela é constituída por uma série de documentos normativos, de planejamento e de orientação. Tá? Os principais instrumentos que regulam a política de dados abertos, elas são os decretos. Né? Tem o número 8.777, de 2016, o qual instituiu a política de dados abertos no Poder Executivo Federal, o decreto número 9.903, de 2019, que determina a transferência da gestão da política de dados abertos do Ministério da Economia para a Controladoria Geral da União, e a resolução número 3, de 2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, ou SEGINDA, né? O qual estabelece quais são os itens obrigatórios para os planos de dados abertos. Sendo que o órgão responsável pela gestão e monitoramento da política é a Controladoria Geral da União, por meio da INDA. Tá? E quem é que está sujeito a essa política? Bom, basicamente, todas as entidades e órgãos, né, da administração pública federal direta, de caráter autárquico e fundacional, né, eles têm que lançar esse plano a cada 2 anos. Tá? Então, o que seria, né, um plano de dados abertos? O plano de dados abertos é um instrumento que operacionaliza a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, pois planeja as ações que visam a abertura e sustentação de dados na organização pública. Cada órgão, né, e entidade possui aquela obrigação que eu já falei de renovar o seu plano a cada 2 anos, né, e o conteúdo desse PDA ele é regulamentado pela resolução número 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da INDA. Né, um PDA só é considerado válido e vigente quando ele apresenta todos os itens determinados no artigo 4º da resolução. Ou seja, se ele apresentar alguma pendência, ele não é considerado válido. Bom, então, com tudo isso que foi dito, eu elaborei um plano de dados abertos no contexto da UFT, da Universidade Federal do Tocantins, com uma vigência aí de dezembro de 2023 até novembro de 2025, de 2 anos, uma vez que eu me baseei no documento de 2019 a 2021, então eu assumi que existia um aí entre 2021 e 2023, na qual eu não consegui encontrar. Então, bom, passando aqui para o sumário, a gente vê rapidamente, né, que como eu me baseei num template do próprio portal de dados abertos, então ele tinha critérios para sua elaboração e eu cumpri todos eles. A gente vai passar mais adiante para ver cada um. Tá? Bom, o primeiro deles é a apresentação. A apresentação aqui, na verdade, é uma extensão da introdução, tá? Na qual a introdução, sim, de fato, é um tópico, né, necessário para a elaboração do PDA. Na introdução, a gente apresenta de forma breve o conteúdo e propósito do documento, né, mencionando aí os dispositivos legais que regem a política de dados abertos. Então, a gente percebe aqui o intuito do documento, né, então, toda a questão da transparência, né, de ações que fomentem a transparência, garantem a possibilidade de acesso à população, né, dos dados das instituições públicas e da legibilidade das dinâmicas das instituições, tá? A maior, né, legibilidade. Bom, a gente vê então aqui algum escopo legal, né, bem como na introdução de fato tem bastante, com ênfase
para os artigos aqui o decreto 8.777, o decreto número 9.903 de 2019 e a resolução número 3 de 2017, como já foi mencionado, né, uma vez que elas são aqui a parte principal, né, que regem toda a questão do plano de dados abertos. A gente vê aqui também, né, de uma maneira necessária com relação ao cenário institucional, né, seria o segundo tópico. E aqui a gente de fato descreve o órgão ou a entidade, né? A gente menciona então instrumentos de gestão e planejamento interno que devem estar alinhados ali com o PDA. Por exemplo, então aqui a gente cita a lei que cria o UFT, alguns dados sobre a UFT, né? Dados com relação ao campus, à infraestrutura, aos cursos de graduação, e a gente também fala, por exemplo, do alinhamento desse documento com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFT, bem como com o planejamento de desenvolvimento institucional da mesma. Tá? O próximo tema, que deve estar no nosso plano de dados abertos, seriam então os objetivos. O objetivo geral é aquele, né, principal do documento. No caso, é promover ali a ampliação da transparência institucional, né, através da abertura de dados. E aqui alguns objetivos específicos na qual a gente descreve eles e os resultados a serem atingidos também. Então, alguns aqui, por exemplo, nós temos proporcionar a busca, né, enfim, o acesso ali de uma maneira geral dos dados, né, de informação pública de diferentes fontes de uma maneira bem simples e eficiente. Nós também procuramos, então, com esse documento, coordenar e orientar a padronização na geração, no armazenamento e acesso e compartilhamento dos dados, disseminar esses dados, né, incentivar a agregação de valor, né, para o público desses dados, né, de informações públicas, e aqui também fomentar a colaboração com o cidadão na implementação de novos serviços à sociedade. É quase que um detalhamento, né? Bom, para o quarto tópico, a gente tem a construção e execução do plano de dados abertos, né? O quarto tópico, porque a gente não considera necessariamente a apresentação como um tópico, tá? Ela é meio que uma extensão ali do outro tópico. Então, a gente tem aqui a construção e execução do plano de dados abertos. Bom, nessa etapa, a gente vai descrever, então, as etapas e as ações que foram realizadas para o desenvolvimento, né, para a construção do PDA, assim como o planejamento para sua execução. A gente percebe aqui, então, que está descrito, está disposto aqui, né, para a abertura, os passos que se foram considerados, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o levantamento do conjunto de dados com candidatos à abertura, a priorização e seleção de dados a serem abertos com o estabelecimento de um cronograma de ações, então a definição de responsáveis na UFT pelo preparo, inserção e atualização dos dados selecionados para serem abertos, bem como a consolidação da matriz de responsabilidade e governança. Nós temos aqui a definição das metodologias de abertura de dados a serem seguidas pelos diversos setores da UFT, a definição de infraestrutura e da arquitetura tecnológica para a abertura dos dados dos diversos sistemas e, por fim, a publicização dos dados catalogados no portal de dados abertos da UFT. A gente percebe ainda também que ele descreve aqui sobre a definição dos conjuntos de dados a serem abertos pela UFT, né? Ele diz que será baseada na solicitação de informações recebidas pelos diversos órgãos da instituição através dos canais de comunicação. E aí eles citam todos eles. Então, nós temos a ouvidoria, Fale Conosco, serviços, né, serviço de informação ao cidadão, bem como o critério, né, para se considerar ali a relevância da informação para a sociedade, a comunicação, para a comunidade, né, para a universidade, para a transparência pública, para a publicidade, para a publicitação, né, perdão, das informações e a capacidade da UFT em operabilizar ali as ações necessárias para divulgar a ação dos dados dentro do prazo previsto. Bom, dos dados selecionados para a abertura, a gente apresenta e contextualiza os dados que serão abertos pelo órgão.
Primeiro, a gente descreve ali os critérios adotados para a priorização das bases. Então, mecanismos de participação social, consulta pública de resultados, análises de pedidos de ESIC e EOV, tá? Estímulo ao controle social e várias outras coisas. Aqui também é onde a gente vai inserir a imagem da matriz de priorização de abertura, né? Ou a gente vai escrever algum outro mecanismo de análise ali adotado para utilizar que utilize, na verdade, os critérios obrigatórios para priorização listados no artigo 1º da resolução número 3 de 2017 do CEGINDA, tá? Bom, então a gente percebe que a gente não dá uma breve ideia aqui, né, a respeito dos valores da UFT, diz que a abertura dos dados ela vai levar em conta os seguintes critérios de seleção, né? Então, da própria UFT mesmo, essa parte ela foi bem inspirada no documento. A gente tem, então, o grau de relevância da informação para o cidadão, considerando as demandas respectivas via a ouvidoria. Nós temos o grau de relevância social e institucional da informação e bases de dados, considerando o alinhamento dos objetivos e metas institucionais, o nível de maturidade, qualidade e organização das informações e dos dados existentes, a disponibilidade dos dados nos sistemas de informação da UFT, sendo que eles serão priorizados, né, os dados que já constam nas áreas públicas dos sistemas informatizados da UFT, bem como os dados mais acessados do sistema. E, por fim, ali a gente tem a capacidade de automação dos processos de coleta de dados dos sistemas, visando a qualidade, a atualização, periodicidade, sustentabilidade e integrabilidade dos dados. A respeito da matriz de priorização, o que a gente tem é que o cenário ideal é a completa abertura de base de dados do órgão, exceto naquelas partes ali de natureza sigilosas ou que possam violar a privacidade do cidadão. Só que sabe-se que esse processo de preparo e abertura dessa base de dados, pode acontecer de uma maneira dificultosa, né, para vários órgãos. Desse modo, a gente tem aí disponível a matriz de prioridade, tá, a qual a gente associa oferta versus demanda versus esforço operacional, e assim a gente optimiza e prioriza a abertura de bases, tá? Aqui no caso, a UFT, na verdade, no primeiro documento, ela não demonstrou qualquer exemplo de uma matriz de priorização, então eu adaptei de um outro documento, tá, encontrado na internet, na qual a gente tem aqui, então, a busca, né, para otimizar os esforços de abertura ali de base de dados e cumprir todos os requisitos relacionados na resolução 3 da CEGINDA, né, onde elabora-se uma matriz de prioridade. Nela, todas as bases pendentes, né, para abertura foram valorizadas e assim estabelecidas uma ordem de prioridade, na qual 0 corresponde a não se aplica, 1 é baixa, 2 é média, 3 é alta, para direcionar esforços e viabilizar sua abertura conforme exposto a seguir. Então aqui a gente percebe, né, a tabela na qual a gente vai de fato ter as bases de dados dispostas, pesos, tá? E aqui nós temos critérios, né, barra fundamentos na resolução 3 do CEGINDA. Então a gente tem, por exemplo, grau de relevância para o cidadão, mais solicitados em transparência passiva desde a LAI. Nós temos estímulo ao controle social, possui a obrigatoriedade, né, compromisso de disponibilização do dado, refere-se a projetos estratégicos da instituição, demonstra resultados diretos e efetivos do serviço público, capacidade de fomento ao desenvolvimento sustentável, possibilidade de fomento a novas tecnologias na sociedade, e aí a gente tem aqui um total, né, na qual a gente leva em consideração, então, valor vezes o peso, ou seja, nós atribuímos os valores dados às bases de dados, mais os seus pesos, tá? E todos eles em um somatório e a gente chega nesse resultado, elencando então a ordem de prioridade de abertura. Esses valores eles estão mais explícitos aqui, na qual nós temos aqui 0 não se aplica, né? Baixo, médio e alto. Então, o que acontece é essa matemática, né? Esse valor vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, e assim a gente consegue
atribuir uma ordem, tá? Para que eles ocorram. Aqui nós temos alguns exemplos, então nós temos os planos individuais dos docentes, os indicadores de pesquisa, nós temos também ponto eletrônico dos servidores, bens móveis, e assim vai, tá? E assim por diante. Diplomas expedidos também. E aí que a gente percebe, por exemplo, a ordem de prioridade e abertura é que esse aqui estaria em terceiro lugar, planos individuais, né, dos docentes eles estariam em primeiro, e assim sucessivamente. Para catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o que a gente tem é um espaço, né, para descrever o processo de publicação de dados adotados pelo órgão, mencionando premissas e requisitos de qualidade mínimos adotados. Nesse caso, aqui a gente percebe então que o processo de catalogação ele vai ser feito diretamente, né, por uma das áreas responsáveis pelos dados, sobre então a coordenação ali da diretoria de gestão documental, e que essa diretoria ela vai ser a responsável por definir por definir essas atividades, né, os pontos focais ali de cada unidade, onde os responsáveis eles participarão da capacitação necessária, então realizamento de cadastros, né, manutenção e revisão do conjunto de dados. É ela também que vai fazer o cadastro dos mantenedores dos metadados no portal. O sétimo tópico, tá, seria aqui a sustentação, monitoramento e controle. Nesses subtópicos, a gente apresenta ali os processos de monitoramento e controle das ações previstas no plano, bem como menciona a existência, né, e o conteúdo do relatório de acompanhamento periódico, conforme está orientado ali no artigo 5º, no parágrafo 4º, inciso 4º do decreto número 8.777 de 2016. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, para a sustentação, a UFT ela adota ali a Comissão de Dados Abertos da UFT, né, que fica responsável pela gestão dos metadados catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Eles também têm a autonomia ali do poder de decisão para a definição do que deve ser publicado, mediante a validação do Comitê de Governança Digital da própria UFT. Tá? A comissão ela poderá ter também colaboradores das áreas de atuação para estimular ali com alguma informação que seja valiosa. Para a governança, a gente tem aqui então a tabela 1, né, que cita ali que, além dos membros da Comissão de Dados Abertos da UFT, outros atores ali institucionais eles também são responsáveis pela efetividade da política de abertura de dados. Então aqui, por exemplo, nós temos os partícipes e as responsabilidades. Tem a reitoria e a pró-reitoria, na qual eles devem, né, fazer ali toda a definição, acompanhamento e monitoramento dos dados abertos do PDA, elaboração de relatório anual de cumprimento também do PDA é responsabilidade deles. Aqui para a Superintendência de Tecnologia da Informação, nós temos o que? A manutenção do portal e a disponibilização dos dados abertos da UFT, bem como o desenvolvimento de ferramentas computacionais para a extração de dados dos sistemas institucionais e a sua disponibilização no formato ali adequado para a publicação no portal de dados abertos. E outro aqui, partícipe, nós temos a Diretoria de Gestão Documental, né? Seria o DIGED, ouvidoria, na qual eles devem monitorar ali as ações previstas no plano. Para o monitoramento e controle, a gente tem aqui então que o Comitê de Gestão da UFT ele vai ser responsável pelo monitoramento através das atividades previstas no PDA, né? E que a Comissão de Dados Abertos da UFT ela terá as seguintes atribuições. Então, nós vamos o quê? Verificar com os devidos responsáveis se os metadados estão nos padrões adequados, né, para efetivos de publicação. Contatar o responsável pelos dados, caso sejam verificadas inconsistências, identificar e elaborar propostas para possíveis melhorias na qualidade dos dados disponibilizados, decretar a necessidade de publicação de novos conjuntos de dados para aberturas, e bem como ali gerenciar o portal de dados abertos da instituição, garantir alinhamento com estratégias de governo digital no decreto número 10.332, de 28 de abril de 2020. Então aqui fica muito nítida, né, toda essa parte aí de sustentação, monitoramento e controle. A gente
define o comitê de gestão da informação do UFT, né, responsável pelo monitoramento das atividades, e a gente também atribui funções ali para a Comissão de Dados Abertos do UFT, como foi lido agora. Com relação à melhoria da qualidade de dados, aqui o que a gente vê então é a tomada, né, então aqui existe o norte ali de referência com relação aos critérios estabelecidos no modelo de maturidade de dados abertos da INDA, né, onde deverá se observar ainda o PDA da UFT, óbvio, e propor alterações com objetivos de fomentar ali a melhoria contínua da qualidade e confiabilidade dos dados publicados. Para a comunicação e participação social, o que a gente tem, então, é um ambiente aqui onde a gente vai mencionar as estratégias de divulgação do PDA e dos dados publicizados, com indicação de responsáveis, bem como a apresentação de canais disponíveis para recebimento de questionamentos e sugestões ao aprimoramento do disposto no PDA. Então aqui, no primeiro momento, a gente percebe que a UFT, ela diz ali a respeito, né, da comunicação entre os diversos setores da UFT, responsabilizando ali e colocando a importância da Superintendência de Comunicação à frente disso, né, com relação também à publicação do PDA, e a gente percebe ainda que aqui existe ainda, no que tange à participação social, né, então o processo de criação do plano de dados abertos ele foi encaminhado, né, ali foi-se encaminhado um formulário eletrônico às pró-reitorias e superintendências da UFT, estimulando sugestões de comunidade interna e externa acerca dos conjuntos de dados a serem abertos pela universidade. Então aqui a gente vê as políticas adotadas mesmo para publicação. Tá? Com relação ao tópico do plano de ação, a gente deve então organizar as ações do órgão, né, para execução, sustentação, fomento e abertura das bases, né, em 3 cronogramas distintos, que estavam lá disponíveis para a gente no template. Aqui a gente percebe que, pela tabela 2, né, nós temos então uma janela, que seria o prazo, né, para a vida útil do plano, e as ações a serem tomadas, bem como a delegação de responsáveis e uma descrição mais ali detalhada com relação à ação. Por exemplo, uma vez que esse é o plano, né, aqui de 2023 a 2025, do fim de um até o fim de outro, a gente teria então, por exemplo, aprovar e publicar o PDA, isso seria responsabilidade do DIGED, deveria acontecer em dezembro de 2023, e aprovar ali o PDA no Conselho Universitário e publicar no sítio de serviços e sistemas de informação, perdão, ao cidadão. E aí a gente vai definindo, então, ações e detalhando elas, né? Definir os dados a serem publicados, todas as unidades da reitoria até agosto de 2024, aqui a definição detalhada. Inicializar a disponibilização dos dados no portal de dados abertos da UFT, detalhando aqui, publicar os dados na plataforma da UFT, isso vai acontecer em março de 2025, onde todas as unidades da reitoria também seriam responsáveis. Né? A gente tem ainda iniciar a catalogação dos conjuntos de dados abertos da UFT no Portal Brasileiro de Dados Abertos. E isso aconteceria para em junho de 2025 para todas as unidades da reitoria, né? Aqui é mais uma descrição. Então, promover e fomentar as bases de dados já disponibilizadas para o uso da sociedade e do governo. Isso seria Superintendência de Comunicação, em julho de 2025, onde aconteceria aqui, né, explicando melhor, a divulgação nas mídias da UFT. E, por fim, né, com o ID6 aqui, elaborar o novo PDA, onde a gente elaboraria o PDA de 2025 a 2027. Em novembro de 2025, ali encerrando a janela, a designação ali da comissão designada pela reitoria. Com relação à abertura de base de dados, a gente tem então a tabela 3, tá? Com um cronograma de abertura de bases de dados, que é bem isso mesmo. A gente então seleciona ali as bases de dados, né? Descreve sobre elas, sobre os dados nelas, e aí a gente vem com o mês ou o ano ali previsto para publicação, a periodicidade dele e os responsáveis para fazer isso. É bem como um cronograma real, o que deve acontecer em determinado tempo.
Aqui a gente então tem para a base de dados, né? Então ali a gente pega pesquisa, pós-graduação e inovação, e aí a gente tem os dados, né? Com relação a projeto, a gente vai então divulgar ali título, campus, data de início, data de término, o foco tecnológico, área do conhecimento, resumo, justificativa, equipe, valor total, condecoração e o contato. Isso acontece em dezembro de 2024, com uma periodicidade anual de responsabilidade da Propesc. Também é responsabilidade da Propesc, com os mesmos valores ali pré-definidos para mês e para periodicidade, nós temos para os pesquisadores, onde a gente divulga o nome, a área de conhecimento e o contato. Tá? Com relação à base de dados de ensino, a gente teria as bolsas, né, na qual o nome do aluno, categorias de benefício, valor, campus, data de entrada, data de saída, eles seriam expostos, né, exibidos. Também a janela aqui seria todos para o mesmo momento, tá? Um ano após a, a, a elaboração aqui e a de fato a existência do plano. Para o ensino, nós teríamos algo semestral de responsabilidade, as bolsas, né, da Proeste e da Prograde para alunos, tá? Com relação aos alunos, então no ensino a gente teria matrícula, nome, curso, situação, cota e a forma. Forma aqui, existiria também aqui, por exemplo, ainda a modalidade, né, porque cortou. Ainda tem com relação a cursos de responsabilidade da Prograde, com relação a processos seletivos da Copese. E aqui a gente chega então na última base de dados, onde a gente eu tenho o planejamento e o desenvolvimento institucional. Então aqui nós temos os dados, né, divididos entre setores, servidores e capacitação. Aí a gente tem mais especificamente, né, por exemplo, para servidores, para setores, nós teremos expostos o nome, sigla, hierárquica, campus, total de servidores lotados, nós teremos o prazo para isso acontecer, e a periodicidade e aqui de responsabilidade da Projedep. Toda essa base de dados seria de responsabilidade da Projedep, tá? E assim sucessivamente aqui, conforme bem detalhadinho. Por fim, a gente tem o cronograma de promoção, fomento e reuso das bases. Né? Esse aqui é um critério importante, se ele não está definido, na verdade o documento não vale. Né? Com relação ao cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases de dados, que a gente tem, é bem isso mesmo. Então a gente registra a programação do órgão com a realização de ações de promoção, fomento, uso e reuso efetivo das bases de dados pela sociedade e pelo governo, conforme está descrito ali no artigo 4º da resolução número 3 de 2017 do CEGINDA, tá? Aqui a gente percebe então que nós temos as seguintes ações aqui chamadas, né, de produto. Na verdade seriam o que vai acontecer. Então nós temos a publicação de matérias informando sobre a publicação de bases e seu conteúdo. Nós temos matérias sobre dados abertos e nós temos aqui eventos sobre dados abertos. E aqui um breve detalhamento das atividades, né? Então a gente, por exemplo, publica matérias no site da UFT em meses de publicação das bases, publica matérias no site da UFT para esse respectivo produto, né? Isso sobre os dados abertos. E para o terceiro respectivo produto aqui a gente tem a realização de eventos acadêmicos. A gente atribui então aqui um responsável, bem como os contatos para ele, aqui por exemplo, com relação à publicação das matérias, a SUCOM, que é a Superintendência de Comunicação, para a publicação de matérias no site da UFT que a gente tem com relação aos dados abertos, né? Também a SUCOM, e aqui a pessoa responsável, né? E por fim aqui a gente percebe que a gente tem com relação aos eventos, né? A ProEx, e o exemplo, o contato do responsável. Aqui são as janelas, né, de datas e períodos, então mês corrente ou subsequente, e aqui alguns períodos esperados aqui para a execução disso. Tá? A gente chega então na parte de anexos, tá? Onde a gente deve inserir ali o inventário da base de dados do órgão, que é a relação de todas as bases do órgão, isso independente de estarem ou não em formato aberto ou disponíveis no portal de dados abertos. O inventário ele deve atender às condições de detalhamento do artigo 4º da Resolução 3 de 2017, tá?
do Seginda também. E ele deve conter aqui os seguintes campos. Existe um campo aqui que foi omitido, que seria a política pública relacionada, né, que quando aplicável não foi aplicável nesse caso, mas de resto a gente tem todo completo aqui o inventário da base de dados da UFT, tá, o verdadeiro, disposto lá no primeiro plano de dados abertos. Então a gente tem o nome da base de dados, ali nós temos o CIE, o cubo e o GPU. A gente tem a descrição deles, então a gente tem o sistema de gestão administrativa e acadêmica, o sistema de gerenciamento de ações afirmativas e o sistema de gerenciamento de projetos acadêmicos, respectivamente. A gente tem a responsabilidade ali, então, de cada um. Então, nós temos o STI, a PROEST e a PROPESC. A periodicidade, né, das publicações, todos diário. Todos as bases de dados aqui, exceto o cubo, né, possuem conteúdos sigilosos, então a gente percebe que o CIE tem conteúdo sigiloso e o GPU também, o cubo não, e nenhum deles está disponível no dados.gov. Tá? Terminando essa etapa, a gente vai então para as referências, tá? Que é assim, uma outra parte de anexo. A gente tem então aqui todo o respaldo legal que vem e que dá corpo ajuda a dar corpo para esse documento. Então elas já estão bem descritas também ao longo de todo o documento, né? Eu não preciso ler. E por fim a gente tem aqui, com relação ao anexo, nós temos o glossário. Então a gente tem palavras-chave aqui, né, que estavam dispostas ao longo do documento ali e as suas definições. Isso tudo visando o correto entendimento do documento. Então a gente tem, por exemplo, a definição de dados, dados abertos, do IND, né, metadado, Seginda, enfim. Bom, e é isso. Obrigado pela atenção.